Pessoal, esse é um artigo que eu escrevi em 2012 sobre a África, né? Sobre os povos africanos. Esse artigo é um trabalho de pós-graduação e tem como título um viés de identidades dos povos africanos que vieram para o Brasil, e eu foco nesse artigo principalmente os povos que vieram da África para o Rio de Janeiro e para Salvador. Então eu escrevi, era uma inquietação minha escrever esse artigo, e hoje, em 13 de maio de 2021, resolvi falar um pouco sobre a Lei Áurea. Hoje é comemorado o Dia da Libertação dos Escravos pela Princesa Isabel. Tem 133 anos de libertação. Mas existem muitos questionamentos que eu faço ao longo dos anos, inclusive faço aqui no artigo. Que libertação que nada? Não houve libertação de nada. A princesa Isabel e sua família eram inimigos dos negros. Aí aconteciam vários movimentos antes da libertação dos escravos, da dita libertação dos escravos, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário, do Ventre Livre, até que em 13 de janeiro de 1888 vem a Lei Áurea, que liberta todos os escravos. Libertar de quê? Até hoje o Brasil não é liberto. Negros e pobres nesse país continuam sendo escravizados. Não há nada que comemorar no dia 13 de maio, hoje. O que há mesmo é de chorar. Eu pontuei aqui no meu artigo, estou com ele na mão porque foi eu que escrevi. Pontuei aqui alguns trechos, né, de quando o Brasil capturava escravos na África e trazia para o Brasil, né? Esse tráfico era feito pelos portugueses. Com o passar do tempo, os portugueses não mais capturavam escravos, eles já compravam escravos de escravos. O que muita gente não sabe é que alguns países africanos já praticavam a escravidão. Já vendiam escravos para os muçulmanos, para o mundo árabe, para a China, para a própria Europa, antes mesmo de começar as grandes levas de escravos para o Brasil. Então, quando esses escravos chegavam naquelas embarcações insalubres, chegavam no Rio de Janeiro, eles eram maquiados, cortavam os cabelos, pintavam, maquiavam e colocavam para desfilarem. E dessa forma os compradores adquirirem aqueles que mais lhe agradavam, geralmente os mais fortes, que era para o trabalho escravo, que era para construir as cidades. Muita gente não sabe
que Salvador, o centro histórico de Salvador, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, foram construídos pelos escravos. Calçamento, os casarões antigos, coloniais, que existem nestas capitais, foram construídos pelos escravos. Os escravos construíam os engenhos, as casas dos donos, dos seus donos. Os escravos construíam, fabricavam até as masmorras, os seus troncos, os seus presídios. Então, não há nada que comemorar, porque o Brasil continua em último lugar até hoje, em tudo. Último lugar de ruim. E digo, foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. A escravidão eu coloco entre aspas, porque a escravidão existe até hoje, e não é só de negro, é de negros e pobres. Então, vamos folheando aqui, eles chegavam no Volongo, no Rio de Janeiro, onde era feita a barganha, nos galpões, e assim surgiam os compradores, né? Eram envolvidos nesse comércio, comerciantes do Rio de Janeiro, de Salvador, e europeus, né? Era a classe alta dessas civilizações. Então, os livros didáticos, eles pouco falam desses episódios, né? Os livros didáticos não falam que não se deve comemorar essa data de hoje, 13 de maio. Pelo contrário, temos muito é que chorar. Por quê? Desde janeiro de 2003, existe uma lei, a Lei 10.639/2003, que diz que fala sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deveria haver uma disciplina para ensinar nas escolas sobre a escravidão no Brasil, sobre essa suposta libertação dos escravos, como se a princesa Isabel tivesse, por conta própria, libertado os escravos. Não, isso é um histórico de luta, muita luta pelos negros, para conseguirem se libertar. Depois que consegue essa dita libertação dos escravos, a situação foi pior para os escravizados do que quando eram escravos. Porque quando eram escravos sofriam a maldição dos fazendeiros, mas pelo menos estavam lá. Tinham as casas mal cuidadas para morar, sofriam, apanhavam, eram presos, tudo bem. Depois da Lei Áurea, estes escravizados ficaram simplesmente jogados nas ruas, sem emprego, porque os fazendeiros não empregaram mais. Vocês sabiam disso? Quem está falando aqui é o professor, historiador, pesquisador, Romilson Queiroz, viu? Aqui dentro do Museu Histórico Riacho de Areia e adjacências, né? Dizer que o Ibaí, a nossa cidade de Ibaí, Bahia, tem origem africana, viu? Nós temos duas comunidades de afrodescendentes, daria para ter até mais de duas, a de Caldeirão, do povoado do Caldeirão, e a do povoado de Lagoinha, né? E Hidrolândia, que é onde eu estou, também deveria ter. Por quê? Porque muitos negros, assim como para o Caldeirão e Lagoinha, também vieram para cá e trabalharam no início quase que num sistema de escravidão, né? O Venceslau Pereira Machado, quando chegou em Uibaí, que foi o fundador de Uibaí, Venceslau, ele teve escravos. Para quem não sabe, ele teve pelo menos 3 escravos. Ele trouxe
das bandas do Gentil do Ouro, pelo menos 3 escravos, né? Então, é por isso que digo que o Ibaí é africanizado, né? Os 3 escravos foram eles. Maria Africana, de 26 anos, Antônio Criolo, de 12 anos, e Manuela Cabra. Essa era uma bebezinha de colo ainda, que Venceslau Pereira Machado, o fundador do Ibaí, trouxe consigo para morar nas nossas terras, né? E a gente diz que foi o primeiro morador, mas não. Antes mesmo, o Vicente Veloso, que veio das bandas de Salvador e foi escravizado nas bandas de Morro do Chapéu, ele passou por o Ibaí, quando o Ibaí não morava ninguém, pelo nosso município, onde teria ficado cerca de uma semana na Toca das Cabras, nas imediações ali da barragem de Uibaí. Portanto, meus amigos, não temos muito o que comemorar neste dia 13 de maio. Nós temos mesmo que chorar. Eu estou falando aqui de um artigo que escrevi em 2012 e preciso de uma revista de credibilidade para que a gente possa estar publicando esse artigo sobre estas questões que eu fiz este pequeno resumo. Um abraço a todos.